Uma das coisas que mais confundem os donos é justamente a sensação de surpresa. Tudo parece normal. O gato está por perto, o momento parece calmo, o carinho parece comum. E então, de repente, ele morde. E é aí que nasce o primeiro erro: acreditar que aquilo aconteceu do nada. Na maioria das vezes, não aconteceu. A mordida pode até parecer repentina para você, mas para o gato, ela costuma ser o ponto final de uma situação que já estava ficando desconfortável alguns segundos antes. O problema é que esses segundos passam rápido, e como os sinais são discretos, o dono só percebe o momento da mordida, não o que levou até ela. Por isso, o primeiro passo para entender esse comportamento é abandonar a ideia de que o gato simplesmente virou a chave sem motivo. Quase sempre houve um contexto. Quase sempre houve uma mudança sutil. Quase sempre houve um aviso que passou despercebido. Depois da surpresa, vem o segundo erro: achar que toda mordida é agressividade. Muita gente associa automaticamente a mordida com raiva, rejeição ou mau comportamento. Mas os gatos não mordem apenas para atacar. Eles também mordem para interromper, limitar, reagir, se defender, descarregar energia e comunicar desconforto. Ou seja, a mordida sozinha não explica nada. O que explica é o contexto. Foi durante carinho? Foi numa brincadeira? Foi quando você encostou em alguma parte do corpo? Foi quando ele tentou sair? Foi logo depois de algum sinal corporal? Tudo isso muda completamente o significado da mordida. Em muitos casos, o gato não está sendo agressivo. Ele só está tentando comunicar da forma mais rápida que encontrou que alguma coisa passou do ponto. Esse é um dos erros mais comuns de todos. Muitos donos acreditam que, se o gato aceitou carinho por alguns segundos, então ele vai continuar aceitando por mais tempo. Mas não é assim que funciona. Muitos gatos gostam de carinho só até certo ponto. E esse ponto pode ser bem curto. Às vezes o gato quer contato por 10 segundos, e não por 1 minuto. Às vezes ele quer carinho hoje, mas não do mesmo jeito amanhã. Às vezes ele gosta em uma parte do corpo, mas não em outra. O dono, sem perceber, continua. Insiste mais um pouco. Repete o toque. E quando o corpo do gato já deixou de achar aquilo agradável, a mordida aparece como interrupção. Não porque ele ficou mal-humorado do nada, mas porque você ultrapassou o limite que ele estava tentando manter. Na maioria das vezes, o gato avisou antes. O problema é que os avisos felinos raramente são grandes, dramáticos ou fáceis de ler para quem não está atento. Eles costumam aparecer em detalhes pequenos: mudança no olhar, corpo mais rígido, cauda mais inquieta, orelha mudando de posição, leve afastamento, fim do relaxamento. Esses sinais costumam durar pouco e, se o dono continuar a interação como se nada tivesse mudado, a mordida vira o último recurso. É por isso que tantas pessoas dizem: ele mordeu do nada. Mas, na verdade, o do nada muitas vezes significa apenas: eu não notei os sinais antes. Quando você aprende a perceber esses avisos, a mordida deixa de ser um mistério e começa a parecer muito mais previsível. Às vezes o gato não está exatamente incomodado no começo. Às vezes ele até está gostando da interação. Só que, aos poucos, o excesso de toque começa a sobrecarregar o sistema dele. É aí que entra a superestimulação. O carinho continua, o contato se repete, o mesmo lugar do corpo é tocado várias vezes e aquilo que era agradável por um instante deixa de ser confortável. Não porque o dono fez algo terrível, mas porque o corpo do gato chegou ao limite sensorial. Isso acontece muito com gatos que parecem calmos até o segundo anterior à mordida. O dono interpreta esse comportamento como imprevisível, quando na verdade o gato foi saindo do prazer para o incômodo, sem conseguir explicar isso de forma humana. A mordida, nesse caso, não significa raiva, significa apenas que o estímulo passou do ponto. Esse erro é muito comum em casas onde o gato foi acostumado a brincar com partes do corpo da própria pessoa. No começo, parece inocente. O gato agarra a mão, morde de leve, persegue os dedos, ataca o braço em movimento, e muita gente acha divertido. Mas, para o gato, isso pode ensinar que mãos, dedos e braços fazem parte da brincadeira. Com o tempo,
ele pode começar a reagir ao movimento do seu corpo como se estivesse diante de uma presa ou de um brinquedo. E a mordida aparece não como agressão, mas como impulso de caça mal direcionado. Nesses casos, o problema não é exatamente o gato estar bravo. O problema é que ele aprendeu a usar você como alvo de descarga de energia. Quando isso acontece, a solução não é punir o gato, é mudar a forma de brincar. Esse é um erro importante e muitas vezes ignorado. Se o seu gato morde, quando você toca uma parte específica do corpo, quando pega no colo de certo jeito, ou quando há algum tipo de pressão física, a mordida pode ser sinal de dor ou desconforto físico. Às vezes o dono encosta, sem querer, em uma área sensível. Às vezes o gato já está mais tenso por alguma questão corporal. Às vezes existe um incômodo interno que a pessoa não percebe, mas o animal sente claramente. Nessa situação, a mordida não é maldade, ela é uma resposta defensiva. O gato não tem como dizer com palavras: "Isso doeu" ou "não toca aí". Então ele usa o recurso mais rápido que tem para interromper o contato. Por isso, quando a mordida acontece sempre em situações parecidas, é importante não tratar isso apenas como comportamento. Às vezes o corpo está tentando falar antes da personalidade. Os gatos valorizam muito a própria escolha. Eles gostam de decidir quando se aproximam, quando se afastam, quanto tempo querem ficar e como a interação vai acontecer. Por isso, quando o dono insiste demais e segurando no colo, prolongando o toque, impedindo a saída ou continuando a interação, depois que o gato já quer parar, a mordida pode aparecer como forma de recuperar o controle. Esse tipo de mordida costuma ser rápido, ela não vem necessariamente com intenção de machucar de verdade. Muitas vezes, ela só serve para encerrar o momento. É como se o gato dissesse: "Não quero mais isso agora". O problema é que muitos donos interpretam essa reação como frieza ou ingratidão. Mas, na prática, o gato só está tentando encerrar uma experiência que deixou de ser confortável para ele. Nem toda mordida tem o mesmo peso, e esse é um erro essencial. Colocar tudo na categorias de gato agressivo. Uma mordida de limite geralmente é rápida, pontual e contextual. Ela acontece durante algo específico e costuma ser seguida de afastamento. Já uma mordida realmente agressiva tende a vir com mais tensão corporal, mais insistência, mais confrontação e uma linguagem corporal mais pesada. Quando o dono não diferencia uma da outra, ele reage de maneira errada, ou exagera um comportamento que era apenas um limite, ou ignora um caso mais sério que exigiria mais atenção. Interpretar corretamente o tipo de mordida muda tudo, porque a solução depende justamente de entender a intenção por trás dela. Na hora em que o gato morde, muita gente entra em reflexo emocional. Grita, puxa a mão de qualquer jeito, assusta o animal, fala alto ou até tenta corrigir na base da punição. Só que isso raramente ajuda. Quando você reage com explosão, o momento fica ainda mais tenso e confuso para o gato. Em vez de ensinar algo útil, você só aumenta o estresse da situação. O melhor caminho é interromper o contato, se afastar com calma e observar. Não transformar aquilo num confronto. Não devolver tensão com mais tensão. A mordida já aconteceu. O mais importante agora é entender o motivo. Muitas pessoas passam pela mesma situação várias vezes, porque continuam repetindo exatamente os mesmos gatilhos. Elas fazem carinho do mesmo jeito, insistem no mesmo tipo de toque, usam as mãos do mesmo modo nas brincadeiras, continuam segurando o gato além do que ele tolera e ignoram os mesmos sinais corporais de sempre. E, como o padrão se repete, a mordida volta a acontecer. O ponto principal é que o gato geralmente não está sendo aleatório. Ele está reagindo a uma dinâmica, que continua igual. Quando você muda a forma de tocar, a duração da interação, o tipo de brincadeira e o respeito ao espaço dele, muita coisa melhora. Porque a mordida, em muitos casos, não é um problema isolado, é um padrão de comunicação mal interpretado. No fim das contas, esse é o maior erro de todo: olhar para a mordida apenas como uma ofensa, e não como uma mensagem. Porque, na maioria das vezes, o gato não está dizendo: "Eu te odeio ou quero te atacar". Ele pode estar dizendo: "Já chega, isso me incomoda, não quero agora,
Você não percebeu meus sinais, isso doeu. Ou me deixe sair. Quando você muda a pergunta de por que ele fez isso comigo, para o que ele estava tentando comunicar naquele momento, a relação com o seu gato muda completamente. E é aí que a mordida deixa de parecer um mistério cruel e começa a parecer exatamente o que ela quase sempre foi: um aviso que você ainda não tinha aprendido a ler. Se o seu gato te morde de repente, isso não significa automaticamente que ele é agressivo. Na maioria das vezes, significa apenas que alguma coisa passou do ponto e que ele encontrou na mordida a forma mais rápida de te dizer isso. Entender esses sinais pode evitar conflito, melhorar a convivência e fazer você enxergar o seu gato com muito mais clareza.